Damn Reincarnation, capítulo 176, Ariartelli, 1. Alcester lentamente desembainhou sua espada. Sua postura não mudou muito, mas Eugene sentiu uma sensação de presença completamente diferente vindo dele. Agora, aos olhos de Eugene, o espírito de luta de Alcester não parecia ter sido despertado, mas a sensação usual de petulância não podia ser sentida. Em vez disso, havia uma acuidade extrema. Mesmo em sua vida anterior, era raro Eugene ter visto alguém cujo sentido de presença ressoasse tão intimamente com sua espada. Se é apenas em termos de acuidade, então ele é ainda melhor do que Gilead, julgou Eugene. Em termos de espadas, tais mudanças na presença devem corresponder apenas à natureza interior de um espadachim. Era por isso que a acuidade de Alcester era ainda mais surpreendente. O grande Vermouth era capaz de manejar uma variedade tão grande de armas e magias, que era até chamado de mestre de tudo, mas Oryx Dragonic só usava uma única espada. Enquanto olhava para sua espada desembainhada, Alcester continuou. Nos 300 anos seguintes, a família Dragonic continuou a desenvolver a esgrima deixada por nosso ancestral fundador. Embora eu seja um descendente distante, estou plenamente ciente das sérias dificuldades que meus ancestrais foram forçados a suportar ao fazê-lo. De que dificuldades você está falando? Eugene perguntou curiosamente. Sir Oryx Dragonic tinha a força de um meio-dragão, mas sua força não foi passada para as gerações futuras. Alcester disse com pesar enquanto balançava a cabeça com um sorriso amargo. Disse que Sir Oryx podia emitir uma espada de força tão alta quanto o pico de uma montanha, e tão larga quanto a muralha de um castelo, mas era impossível para as gerações posteriores fazerem o mesmo. Meus ancestrais e até eu não tínhamos uma enorme reserva de mana como Sir Oryx tinha, nem compartilhamos a mesma aptidão com mana que todos os meio-dragões têm. Isso era natural. Afinal, Oryx não era um verdadeiro meio-dragão, e ganhou sua força consumindo um coração de um dragão sozinho. Eugene também já havia compartilhado o coração de um dragão com seus companheiros em sua vida anterior, então estava bem ciente de quanta mana estava contida em um único coração de dragão. No entanto, meus ancestrais não desistiram, Alcester declarou orgulhosamente enquanto estendia sua espada. Flush! A luz azul de sua espada de força envolveu a lâmina. Não havia nada de especial até aquele momento, mas a mudança que ocorreu depois disso fez com que até Eugene se sentisse surpreso. A espada de força de repente aumentou significativamente. Depois de examiná-la sem dizer uma palavra, Eugene assentiu com uma exclamação. Aham. Ele havia descoberto o método usado para realizar tal técnica. Pode-se dizer que a espada de força que Alcester havia emitido agora havia atingido o auge da eficiência. Ele a emitiu com a quantidade mínima de mana necessária, e então combinou com a mana no ar. Ao fazer isso, foi possível amplificá-la infundindo mais mana. No entanto, essa técnica não era necessariamente isenta de desvantagens. O uso da mana que não foi processada por seu núcleo resultava em uma perda correspondente no controle de Alcester sobre o poder e a densidade de sua espada de força. Em outras palavras, ela não era tão poderosa quanto parecia. Neste momento, se Eugene puxasse sua própria espada de força, que era gerada através da fórmula da chama branca, e colidisse com a espada de força gigante de Alcester, Eugene seria capaz de destruí-la com apenas algumas colisões. Não é tão impressionante quanto parece, Alcester murmurou enquanto balançava a espada. Por isso acabou sendo chamada de espada vazia. O maior problema com a espada vazia é que sua sustentabilidade e durabilidade são muito ruins. Também não pode ser usado corretamente em locais com baixo nível de mana, e quanto mais você ativa a técnica, mais fraca ela fica. Entendo, Eugene disse com um aceno de cabeça. Meus ancestrais tentaram vários métodos para reduzir as deficiências dessa técnica, e conseguiram até certo ponto, disse Alcester. Como assim? Eugene perguntou sentindo-se intrigado. Sendo bom em manipulação de mana em sua vida anterior, Eugene também tentou desenvolver vários métodos para extrair o máximo de poder da pouca mana que tinha. Ao fazer isso, conseguiu criar o método de ignição, que deliberadamente sobrecarrega o núcleo em troca de poder. A ignição ainda se mostrava útil mesmo agora que conseguiu acumular uma quantidade muito maior de mana
através dos núcleos formados pela fórmula da chama branca. Em vez disso, na verdade, agora é ainda melhor do que quando eu usava na minha vida anterior. Seja em termos de corpo ou desempenho do núcleo, as condições fornecidas pela fórmula da chama branca eram incrivelmente melhores do que as que Eugene havia desfrutado em sua vida anterior. Então, a estabilidade e a saída da ignição quando usada com a fórmula da chama branca aumentavam significativamente. Na opinião de Eugene, parecia que esta espada vazia também poderia ser útil quando aplicada com a fórmula da chama branca. Assim, Alcester disse enquanto usava sua mana mais uma vez. Outra camada de mana foi adicionada em cima de sua espada de força instável. A espada de força e essa nova camada de mana não se misturavam. Em vez disso, a mana apenas cobria a superfície dela. Essa camada de mana então se apertou lentamente, condensando a instável espada de força. Uma vez feito isto, outra camada foi adicionada à superfície. Todo o processo foi então repetido. Eugene sentiu uma sensação de pura admiração. Alcester estava adicionando camadas de mana e espada de força alternadamente no topo da lâmina real, como se estivesse adicionando camadas de tinta. É um processo bastante difícil, Eugene murmurou com um aceno de cabeça de espanto. O que Alcester estava fazendo era extremamente difícil. Ao revestir repetidamente a espada, o poder da espada de força foi amplificado e estabilizado, mas esse processo de revestimento exigia uma habilidade incrivelmente alta na manipulação de mana. Fica mais difícil quanto mais camadas você adiciona a ela, Alcester disse enquanto olhava para sua espada. A espada de força agora tinha uma cor azul escura profunda. A forma da lâmina real não era mais visível. Mesmo para mim, empilhar 8 camadas é meu limite, Alcester admitiu. Consegui empilhar uma camada pela primeira vez quando tinha 21 anos. Essa foi a idade em que Alcester participou e venceu o torneio imperial de artes marciais. Alcester sorriu e dissipou sua espada vazia. A mana condensada fluiu de volta para o ar. Você provavelmente se sairá ainda melhor do que eu. Quando eu ainda tinha sua idade... Alcester fez uma pausa para se lembrar. Haha. Eu era tão mais fraco que nem poderia começar a me comparar com você. A espada vazia não é a técnica especial da família Dragonic? Está realmente certo você ensiná-la a um membro do clã Lionheart? Eugene perguntou hesitante. A herança marcial dos Dragonic não se limita apenas à espada vazia. Alcester declarou orgulhosamente enquanto devolvia sua espada à bainha. Como chefe da família, tenho a honra de oferecer uma das técnicas marciais dos Dragonic a você, que em breve se tornará o futuro centro do clã Lionheart. Claro, isso é apenas se você quiser aprender, claro. Existe alguma razão para eu recusar tal oferta? Eugene perguntou com um sorriso. Depois de reencarnar e aprender a fórmula da chama branca, ele nunca sentiu falta de mana. Exceto ao usar a espada do luar, aquela lâmina selvagem. Agora que o Eternal Hole foi enxertado com a fórmula do Anel de Chamas, o poder de seus núcleos foi amplificado até o limite. E se a espada vazia fosse adicionada a isso significava que não haveria esgotamento de mana, mesmo que continuasse a emitir sua espada de força por dias. Ser capaz de sobrepor sua espada de força assim, também seria um truque interessante. Uma semana se passou desde que Eugene chegou à mansão dos Dragonic. Durante as manhãs e tardes, ele ensinava Léo, e à noite, Alcester o guiava no uso da espada vazia, no campo de treinamento da família Dragonic. Isso é loucura, Alcester pensou consigo mesmo, incapaz de esconder seu espanto. Atualmente, a espada de Eugene estava envolta em algumas chamas branco-acinzentadas. Esta não era uma espada de força feita puramente da fórmula da chama branca. Com a técnica da espada vazia, a mana no ar era absorvida como combustível para a técnica. Então, outra camada de espada de força era adicionada à sua superfície. A princípio, isso fez com que ela parecesse um raio de luz escuro, mas, pouco a pouco, a cor foi se iluminando. Isso ocorreu porque a fórmula da chama branca, que queimava altas saídas de mana, estava queimando as impurezas da mana não refinada. Isso deve me permitir formar uma espada vazia sem comprometer o poder da fórmula da chama branca. Eugene pensou consigo mesmo com satisfação. Mesmo que já tivesse acumulado uma base sólida para trabalhar no passado,
Pensar que Eugene realmente conseguiria formar a espada vazia em apenas uma semana. Depois de ver isso com seus próprios olhos, Alcester sentiu que parte de seu bom senso estava entrando em colapso. Se você fosse uma mulher, eu teria usado tudo ao meu alcance para fazê-la noiva do Léo. Alcester confessou melancolicamente. Não diga algo tão nojento, Eugene disse com um estremecimento enquanto olhava para sua espada vazia. Era difícil conseguir o equilíbrio certo. Se ele reduzisse a saída da fórmula da chama branca, a potência diminuiria, mas se mantivesse a saída alta, a estabilidade cairia. Não importava quanto domínio da manipulação de mana. Eugene herdou de sua vida anterior. Ele não conseguia se acostumar a executar uma habilidade tão difícil imediatamente. Esse tipo de habilidade exigia um tremendo nível de prática, além da sensibilidade e do talento necessários para começar a praticá-la. Por enquanto esse equilíbrio é o melhor que posso manter, admitiu Eugene. Se é esse o caso, que tal empilhá-la? Eugene conectou seus núcleos através da fórmula do Anel de Chamas, e as 5 estrelas giraram juntas, amplificando sua mana. Flush! Sua espada vazia balançou fortemente. Está em colapso. Não, ainda não entrou em colapso. Preciso me adaptar imediatamente ao aumento de mana e ajustá-la. Eugene lembrou a si mesmo. A quantidade de mana que adicionou primeiro às chamas foi aleatória. No entanto, imediatamente começou a reavaliar e ajustar os valores. Com isso, conseguiu adicionar outra camada à espada vazia. Em 2 pilhas, a chama branco-acinzentada queimou com ainda mais intensidade, então gradualmente começou a queimar com uma luz azul. Crack! Um som como o próprio espaço sendo esmagado começou a ecoar por todo o campo de treinamento. Alcester olhou em volta, perplexo. Toda a mana no campo de treinamento estava sendo sugada pela chama de Eugene. Isso é realmente apenas 2 empilhamentos? Alcester pensou incrédulo. Lentamente, até mesmo um raio começou a se misturar àquelas chamas cada vez mais ferozes. Suor frio começou a escorrer pela testa de Eugene, mas seus olhos focaram inabalavelmente em sua mana. Mare também colocou a cabeça para fora do manto para olhar para as chamas. Pontos pretos começaram a aparecer nas chamas. Pooh! A espada vazia se espalhou no ar. Eugene soltou um suspiro profundo e abaixou a espada. Não, aquela coisa não poderia mais ser chamada de espada. Rachaduras se espalharam por toda a lâmina e ela quebrou no momento em que foi abaixada. Ha 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 ha! Alcester soltou uma risada incrédula e balançou a cabeça. Ele sentiu uma quantidade inacreditável de poder vindo dela, mesmo que tivesse apenas 2 empilhamentos. A estratificação falhou apenas porque o poder era muito grande. Aquela espada vazia continha um poder puro, que ia além dos limites da técnica. Foi por isso que Alcester não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Entre todos os grandes guerreiros que fizeram nome por todo o continente, quantos deles seriam capazes de receber um ataque direto daquela espada? Ah! Eugene soltou um profundo suspiro e largou o cabo da espada quebrada. Seus dedos tremiam ligeiramente. Não muito da mana de seus núcleos foi usada. O recuo quando a espada vazia se dissipou também não foi tão grande assim. Mas seus dedos ainda tremiam por causa da pura felicidade que ele estava sentindo. Eu consegui, Eugene alegrou-se silenciosamente. Não foi uma ilusão. No momento em que pontos pretos foram misturados em sua espada vazia, o poder que Eugene segurou em suas mãos mal alcançou as alturas que Hamel teve em seu auge. Isso trouxe grande alegria a Eugene. Ele pensou que chegaria à 6ª estrela da fórmula da chama branca em breve. Mas, naquele momento, Eugene ainda estava preso na 5ª estrela. Mesmo assim, ele conseguiu manter em suas mãos o mesmo nível de poder que já teve em seu auge. E daí se ele não conseguiu controlá-lo adequadamente? Ele podia não ser capaz de controlar esse nível de poder agora, mas seria capaz de controlá-lo no futuro. Contanto que pudesse melhorar sua proficiência na técnica por meio de trabalho duro, ele só precisava continuar treinando até poder usar facilmente a versão completa da técnica. Se eu diminuir meus padrões em termos de equilíbrio, posso aumentar o número de camadas. No entanto, o poder não será amplificado de forma explosiva como antes. Por enquanto, esta é a configuração ideal, e não tenho escolha, a não ser ajustar ainda mais os detalhes à medida que as coisas avançam. Eugene reuniu seus pensamentos e levantou a cabeça.
Alcester ainda tinha um olhar de admiração em seu rosto. Eugene não havia encontrado nenhuma pista sobre o dragão, mas já havia colhido uma excelente recompensa por ter ido para a família Dragonic, apenas por adquirir esta espada vazia. Muito obrigado, disse Eugene com sinceridade. As manchas pretas que ele tinha visto antes, sua cor intensa, permaneceram teimosamente presas dentro da mente de Alcester. Em vez de sentir inveja e ressentimento desse jovem gênio à sua frente, Alcester se perguntava se poderia aplicar o que Eugene lhe mostrara em sua própria esgrima. Que incrível! Mesmo que eu tenha praticado a espada vazia por décadas, e pensar que meus olhos seriam abertos para suas novas possibilidades, Alcester maravilhou-se. Foi por isso que Alcester não pôde deixar de sentir que era ainda mais bizarro. O nível de habilidade que Eugene acabara de mostrar era tão alto que parecia impossível para ele ter alcançado tais alturas com apenas 20 anos de idade, mesmo considerando o fato de que era um gênio. Alcester sentiu como se pudesse sentir as habilidades de um guerreiro que treinou por décadas vindo de Eugene. Em vez disso, sou eu quem deveria agradecer. Alcester respondeu tardiamente com um sorriso e uma inclinação de cabeça. Graças a você, sinto que ainda posso aprender algo novo na minha idade avançada. Alcester pensou que estava perto do limite do que poderia ser alcançado, mas descobriu-se que era apenas uma arrogância absurda e delirante de sua parte. Sem apagar o sorriso desenhado em seu rosto, Alcester continuou falando. Parece que não há mais necessidade de eu supervisionar sua prática de espada. Você está me elogiando demais. Eugene negou humildemente. Não. Estou falando sério. Em primeiro lugar, sua espada já está tão perfeita que não sei o que te aconselhar. O único conselho que eu poderia lhe dar eram dicas sobre como praticar a espada vazia. Alcester prontamente admitiu. A princípio, ele pensou que seria capaz de passar pelo menos um mês dando a Eugene exatamente esse conselho. Mas Eugene se tornou tão proficiente na espada vazia que não precisou de nenhum conselho em apenas 2 dias. E agora, depois de uma semana, Eugene já era capaz de alcançar o segundo empilhamento sozinho. Ouvi falar muito de você pelo Léo também. Ele parece gostar muito de suas aulas particulares. Alcester comentou alegremente. É tudo graças ao fato de Léo ouvir bem, Eugene relatou. Depois de disciplinar aquele pirralho em seu primeiro encontro, Eugene guiou Léo em seu treinamento de mana. Como seu talento era extraordinário, Léo entendeu rapidamente as instruções de Eugene. Embora fosse impossível no momento, em 1 ano ou mais, Eugene esperava que Léo fosse capaz de desenvolver sua própria luz de espada. Não tenho mais nada para lhe ensinar, então me sentiria culpado por mantê-lo em nossa mansão por mais tempo. Você pode retornar ao clã Lionheart sempre que desejar, disse Alcester, sentindo que essa era a coisa certa a fazer. Depois que seu filho aprendeu o básico de mana com Eugene, 4 dias atrás, os dois começaram a ter aulas ao ar livre, com Eugene também orientando Léo a aprender artes marciais. A princípio, os cavaleiros jurados para a casa ficaram insatisfeitos com seu único jovem mestre sendo ensinado por um membro do clã Lionheart, mas depois de ver Eugene tutorar Léo, não expressaram mais tal insatisfação. Embora estivesse apenas ensinando uma criança, não podiam deixar de reconhecer as capacidades físicas que Eugene havia revelado. Não importava quantos rumores possam ter ouvido sobre Eugene. Era muito mais rápido entenderem que tipo de pessoa ele era, olhando para ele com seus próprios olhos, em vez de apenas ouvir sobre ele. Dada a sua juventude, Léo tinha muito a aprender. Mas Alcester não tinha mais nada a ensinar a Eugene. Era impossível ensinar a Eugene qualquer uma de suas outras habilidades secretas, além da espada vazia. E também era impossível ensinar essa criança sobre suas habilidades básicas, quando suas habilidades básicas eram tão refinadas quanto as de Alcester. Se você diz, então partirei amanhã, disse Eugene depois de inclinar a cabeça. Ele deixou o campo de treinamento. Era tarde da noite, e o ar estava fresco. O clima perfeito para uma caminhada. Eugene atravessou o jardim direto para a mansão sem olhar para trás no campo de treinamento. Você vai embora? Mas ainda não descobriu nada específico, não é? Mare perguntou com uma expressão confusa. Apenas para Eugene responder com um sorriso. Há algumas coisas que chamaram minha atenção. Durante a semana passada na mansão dos Dragonic, Eugene reduziu seu tempo de sono para dar uma olhada na mansão no início da manhã.
Ele evitava os olhos dos muitos servos e cavaleiros, e nem chegava perto do chão em que Alcester estava. Dito isso, ele não se esqueceu de explorar aquele andar. Ele acabara de fazê-lo à luz do dia, quando estava relativamente livre para agir. Ele havia se dedicado à busca enquanto fingia estar olhando para a arte exibida no último andar. Mas não encontrou nenhum vestígio do dragão. Não havia nenhum local especial nesta mansão como a linha-lei da propriedade dos Lionheart. Depois de lutar para encontrar qualquer coisa, Eugene decidiu repensar o assunto desde o início. De volta ao pavor do dragão, lembrou Eugene. Se uma criança de 10 anos fosse capaz de exalar inconscientemente o pavor do dragão, não haveria como isso passar despercebido. Mas quando usou um feitiço de percepção, não foi capaz de olhar dentro do corpo de Léo. Não foi por causa da resistência mágica que seu feitiço falhou em ver através de Léo. Se ele tivesse tanta resistência mágica em primeiro lugar, então Eugene não teria sido capaz de forçar o jato d'água que Léo havia atirado nele de volta para a boca e nariz do próprio garoto. Quando Eugene sentiu o pavor do dragão pela primeira vez, estava conjurando um feitiço de detecção enquanto segurava o pulso de Léo. Então Eugene pensou que Léo havia resistido inconscientemente à sua magia, e exalava o pavor do dragão em resposta. Mas esse não era o caso agora, era? O pavor do dragão foi apenas um simples aviso de outro lugar. Mas um aviso contra o quê? Depois de organizar dentro de sua cabeça todas as coisas que aprendera na última semana, Eugene parou de andar. Ele estava na frente do quarto de Léo. A porta estava trancada. Não havia vestígios de pessoas em seu entorno. Desde o momento em que Eugene entrou na mansão, ele conjurou um feitiço de invisibilidade e escondeu sua presença o máximo possível. Eugene colocou a mão na maçaneta e imediatamente conjurou um feitiço. A porta se abriu sem um som. Eugene entrou no quarto. Ele viu Léo dormindo em cima de sua cama grande. Eugene dissipou o feitiço de invisibilidade e se aproximou de Léo. Ele conjurou outro feitiço de detecção. Ainda assim não funcionou. Eugene manteve o feitiço enquanto olhava ao redor da sala. Não havia nada de especial. Eugene verificou Léo, então colocou a mão dentro de seu manto. Eugene puxou uma pequena adaga e a segurou perto do pescoço de Léo. Ele não liberou nenhuma intenção de matar. No entanto, suas ações não mostraram sinais de hesitação. No momento em que sua lâmina afiada tocou o pescoço de Léo. No entanto... Whoosh! O mesmo pavor do dragão da última vez atacou Eugene. Sir Eugene, Mer gritou. Eugene não congelou, imediatamente entrando em ação. De onde veio isso? A sensação foi fugaz e leve, mas agora que estava ciente, teve tempo suficiente para descobrir a verdade. Os olhos de Eugene rapidamente examinaram o quarto. Seus olhos pousaram nas janelas fechadas. Crack! Um raio brilhou de seus pés e o corpo de Eugene acelerou explosivamente. Hã? Léo acordou, esfregando os olhos sonolentos. Eu pensei ter ouvido algo agora. Mas não havia ninguém dentro de seu quarto. Apanhado em uma sensação de flutuação com os pés sendo levantados do chão, Eugene sentiu como se estivesse sendo esticado e depois rapidamente puxado para outro lugar. Um teleporte? A sensação de flutuação terminou em um instante. O chão reapareceu de repente, mas Eugene pousou sobre os próprios pés sem nenhuma instabilidade. Então, sem perder a compostura, levantou a cabeça. Uma sensação perigosa pressionou todo o seu corpo. Como se fosse rasgar toda a sua existência em pedaços, uma onda de violenta de pavor do dragão derramou sobre ele pela frente. Eugene sentiu como se todos os pelos de seu corpo estivessem arrepiados. Mas mesmo quando esse sentimento de intimidação tomou conta dele, seus ombros permaneceram eretos. Quem é você? Uma voz exigiu. Em frente a uma lareira, uma mulher com cabelos ruivos ainda mais brilhantes do que as chamas da lareira encarava Eugene. Ela parecia estar lendo até recentemente, pois estava sentada em uma poltrona com um livro grosso apoiado em seu colo. Sou Eugene Lionheart, respondeu Eugene sem evitar o olhar dela. Eugene lentamente virou a cabeça e olhou para trás. Uma parede inteira de um lado era feita de vidro, e como um pedaço de vitral, era dividida em dezenas de telas diferentes, cada uma refletindo uma cena diferente. Entre essas telas havia algumas mostrando o quarto de Léo,
os corredores da mansão, o jardim e até o campo de treinamento. Como você descobriu? O dragão falou mais uma vez. Você não deveria ter conseguido encontrar a porta com sua magia. Mudei todo o encantamento dracônico para que você não pudesse espiá-lo com seu irritante feitiço de detecção. Mas você não fez isso no primeiro dia, fez? Eugene perguntou. Como eu poderia saber que o dono de Akasha viria me visitar e conjurar um feitiço de detecção? O dragão murmurou com um clique de sua língua. Como esperado, o pavor do dragão que Eugene sentiu pela primeira vez em Léo não era porque o próprio Léo estava resistindo ao feitiço de detecção. O dragão que estava observando pela janela de vidro havia enviado a ele um aviso, temendo que sua espiada fosse exposta pelo feitiço de detecção. Ela não enviou um aviso novamente depois disso, porque havia mudado seus encantamentos dracônicos para escapar da magia de detecção de Eugene. Eu sei que não há sangue de dragão misturado com o sangue da família Dragonic. Eugene falou sem qualquer preocupação em seu rosto. Além disso, eu realmente experimentei o pavor do dragão pessoalmente. Quando você o enviou pela primeira vez como um aviso, eu estava convencido de que um dragão estava ali. Você diz que sentiu o pavor do dragão antes. O dragão murmurou quando o pavor do dragão que estava oprimindo todo o seu corpo desapareceu. O dragão inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, enquanto olhava descaradamente para o rosto de Eugene, antes de finalmente dizer: Eugene Lionheart, um descendente do clã Lionheart. Você ouviu sobre mim de Carmen Lionheart? Não, negou Eugene. Como deveria ser. O dragão assentiu. O encontro dela comigo foi acidental, e ela até fez um juramento em dracônico. Parecia que mesmo este dragão não suspeitava que Carmen sentiria vontade de se exibir, sempre que uma menção à palavra dragão surgisse. Se você conhece o pavor do dragão, isso significa que deve ter encontrado um dragão. Mas eu não posso acreditar nisso. Não há como você, Eugene Lionheart, ter encontrado um dragão. Insistiu o dragão. Não tenho motivos para mentir para você, argumentou Eugene. Eu conheci um dragão. Não. Você definitivamente nunca conheceu um dragão. O dragão interrompeu, estreitando os olhos. Meu nome é Ariartelli, uma membra do voo do dragão vermelho, e o único dragão que ainda mantém os olhos abertos. Já que nunca te encontrei antes, quando você afirma ter encontrado um dragão, deve ser uma mente. Desta vez foi a vez de Eugene interromper. Eu sou Hamel. Ariartelli congelou com a boca aberta.